galera da 2B, boa noite com vocês, tudo bem? Vamos continuar então nas nossas relações métricas. Hoje nós vamos dar ênfase na nossa última relação métrica que nós vimos na aula passada, que é o Teorema de Pitágoras. Bom, de uma forma geral aparece assim, A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas quem é o A num triângulo retângulo? O A é a hipotenusa e o B e o C são os catetos. Essa representação aqui significa que o A ao quadrado, a área desse quadrado é igual à soma dessas duas áreas, né? Então a área desse quadrado é igual à soma dessas duas áreas. Um jeito prático de memorizar o Teorema de Pitágoras é esquecer esse A e B e C que a gente viu nas relações métricas e a gente vai ter o triângulo retângulo. Como é que funciona o triângulo retângulo? Bom, vocês vão ter um ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é sempre a hipotenusa. Mas como assim lado oposto? Imagina assim, ó, quando a gente tem um olho, né, a gente pega o nosso olho e olhamos para uma parede, o nosso olho funciona como um ângulo, certo? Então a gente fica oposto para a parede. Quando a gente está olhando para a parede, estamos oposto para a parede. Estamos de frente para a parede e a parede está de frente para nós. Então, para onde o ângulo de 90 graus olha, é sempre a hipotenusa. Veja, ele abre aqui e ele abre para cá. Então, ele está olhando para esse lado aqui, a hipotenusa. Uma outra maneira de decorar, né, não começar pela hipotenusa, é começar pelos catetos. Então, geralmente, os catetos, tá, são os lados do triângulo que estão formando a caixinha. Então, isso aqui é um cateto, isso aqui é um outro cateto. De forma geral, tá, o que a gente tem que decorar? É o seguinte, essa frase... O quadrado da hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados, quadrado, dos catetos. Então, este é o Teorema de Pitágoras, que a gente tem que memorizar. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos fazer um exemplo, vocês já viram isso na aula passada. Por exemplo aqui. Vamos lá. Quem é a hipotenusa? Olhem para o ângulo de 90 graus. Ele está olhando para cá. Então, este cara é a hipotenusa. E quem são os catetos? 4 e 8. Como me certifico? Veja, o quadrado está aqui. E esse lado está fechando o quadrado e esse lado está fechando o outro ladinho do quadrado. Então, isso é cateto e cateto. E o Teorema de Pitágoras é o seguinte. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Certo? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é x, então no lugar da hipotenusa, coloca x. X ao quadrado. Quem são os catetos? 4 e 8. 8 e 4, 4 e 8, tanto faz. O importante é botar os catetos no lugar certo, no lugar de catetos. Então, vou colocar na ordem 8 e 4. 8 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Quanto que é 8 ao quadrado? 8 ao quadrado é 64. Quanto que é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 16. E vai ficar assim, x ao quadrado igual 64 mais 16, 80. Contrário de potenciação, tem que me livrar desse x ao quadrado. Radiciação, raiz de 80. Bom, 80 não tem raiz exata. O cara que tem é 81. Esse 80 não tem raiz exata. Então, como que eu encontro a raiz? Fatora. Pega o 80 e divide em números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Alguns primos famosos, tá? Então, vamos lá para o primeiro primo. Depois faz duplas com eles. 80 dá por 2, porque é número par, que dá 40. 40 dá por 2, que dá 20. 20 dá por 2, que dá 10. 10 dá por 2, que dá 5. E 5 dá por 5, que dá 1. Certo? Faz dupla com os iguais. Uma dupla de 2, outra dupla de 2. E multiplica as duplas. 2 vezes 2, 4. Então, multiplica todas as duplas. O que sai para fora é o 4. E o que vai ficar lá dentro, quem não formou dupla, 4 raiz de 5. Certo? Vamos fazer mais um exemplo? Olha aqui. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é para onde o ângulo de 90 graus está olhando. Então, ele abre para cá e abre para cá. Ele está olhando para o 12. Então, o 12 é a hipotenusa. Quem são os catetos? 9 e x. Teorema de Pitágoras.
o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos lá, quem é a hipotenusa? 12, então vai ficar 12 ao quadrado. Quem são os catetos? x9, 9x tanto faz. O importante é o cateto estar no lugar certo, ele não pode ser trocado com a hipotenusa. Então vou pegar x ao quadrado mais 9 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144. X ao quadrado é x ao quadrado. 9 ao quadrado é 81. Bom, eu tenho que isolar o x ao quadrado, então o 81 está somando, o 81 passa diminuindo com 144 e vai ficar x ao quadrado sozinho num lado. Então, x ao quadrado é igual a 144 menos 81. Por que eu escrevi assim virado? Porque quem passou diminuindo, o que mudou aqui, foi apenas o 81 que estava somando e passou diminuindo de 144. 81 estava somando e passou diminuindo de 144. Eu não girei nada aqui, só troquei o 81 de lado. Então o x continua com o mesmo sinal, porque o x está num lado, e o 144 continua com o mesmo sinal, porque estava no outro lado. O único cara que trocou de lado foi o 81. E aqui temos que fazer continhas, né? 144 menos 81, certo? Ó, 4 tira 1 dá 3, e 14 tirar 8 vai dar, aqui 14 tirar 8 vai dar 6, certo? Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual a 63, contrário de potência, raiz. E raiz quadrada de 63? Bom, 63 não tem raiz, quem tem é 64, que é 8. Se fosse 64 seria 8. E para mim matar essa charada, tá? Então tem que pegar o 63 e tentar fatorar ele. Fatorar em números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, vai embora. Números que dá só para dividir por ele mesmo. Bom, 63 termina em número ímpar, então não dá por 2. 2 morreu. Será que dá por 3? Lembre-se, só porque termina em 3 não significa que dá por 3, tem que fazer o teste, ó. 6 mais 3, quanto que é? 6 mais 3 é 9, e 9 é divisível por 3, então 63 dá por 3. 63 dá por 3, que dá 21. 21 dá por 3? Dá. Por quê? Porque 2 mais 1 é 3, e 3 é divisível por 3, então 21 dá por 3, que dá 7. 7 dá por 3? Não. 7 dá por 5? Não. Quem dá por 5 é 0 e 5. 7 só dá por 7, que dá 1. O que a gente faz? Duplas com os primos iguais, que é o 3, mas não vai dar para multiplicar nada, então vai sair só um 3 lá para fora, e quem não fez dupla fica lá dentro da raiz. Neste caso, só o 7. Então tá aqui, mais uma respostinha, certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui para terminar? Quem é a hipotenusa? Neste caso, o triângulo está olhando para o chão, né? O 90 graus está olhando para o chão. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa aqui é x. Quem são os catetos? Bom, cateto é 10 e 4, 4 e 10, tanto faz. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ok? Então, vamos lá. Quem é a hipotenusa? X, então vai ficar x ao quadrado. Quem são os catetos? 4 ao quadrado mais 10 ao quadrado. X ao quadrado igual 4 ao quadrado, 16. 10 ao quadrado, 100. 100 mais 16, 116. Contrário de potenciação, radiciação. E quanto que é a raiz de 116? Não sei. Se fosse 144, eu diria que é 12, mas 116 eu não sei, então tem que fatorar. Fatorar por quem? Por 2, 3, 5, 7, 11, 13, para os primos conhecidos. Então, 116, ele vai dar por 2, porque ele é número par, tá? Então, 116 dá por 2. E 116 por 2 vai dar 58. 58 dá por 2. Tá? Porque é número par, 58 dá por 2. E 58 por 2 vai dar 29, né? Porque 9 vezes 2 é 18, vai 1 lá em cima, 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5. Bom, 29, vamos fazer uns testes aqui. 29 não dá por 3, por quê?
Porque 2 mais 9 é 11. E 11 não é divisível por 3, então por 3 não é. 29 não dá por 5. Por quê? Porque não termina em 0 e 5. 29, para quem não conhece a tabuada, nós vamos tentar fazer por 7. Então, ó, 29 por 7. Bom, a única coisa que eu sei é que dá por 4, né? 4 vezes 7 é 28. Sobra 1, não dá por 7. Bom, por 11 não vai ser, ou seja, morreu aqui. 29 só dá por 29, que dá 1. 29 é primo. Por que eu não testei o 11? Porque não vai ter como. 11 vezes 11 é 121, né? Se ele não deu por 2, 3, 5, 7 por esses primos, o 11 nem perca tempo. Então vai ser aqui, ó, sai uma dupla de 2 e fica o 29 lá dentro. Então, 2 raiz de 29. Bom, galera, da 2B era isso, tá? Não esqueçam de fazer as folhinhas e enviar pelo Classroom. Boa noite e boa sorte aí para vocês.